Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. Espero que esteja tudo bem com vocês. Continuando então a minha lista dos melhores de 2020. Como eu não poderia deixar de fazer, hoje eu vou fazer uma lista só sobre os melhores quadrinhos que eu li no ano de 2020. Para quem acompanha meu canal, sabe que eu gosto muito de história em quadrinhos. Então, eu vou falar quais foram os melhores quadrinhos que eu li o ano passado. E fica a sugestão, porque eu acho que são títulos muito bons, muito interessantes. Então, para quem gosta de quadrinhos, eu vou dar várias sugestões aí para vocês lerem durante este ano, que eu acho que vai valer muito a pena. Então vamos lá começar com a minha lista dos melhores, tá? E quando eu falo que são melhores mesmo, tá? São obras assim incríveis, cada uma no seu estilo, que eu acho que vai agradar muita gente. Então vamos lá. Começar por essa maravilha aqui, que é Bone, tá? Bone, Jeff Smith. Bone tá na lista, né, dos melhores quadrinhos de todos os tempos. E realmente, gente, é uma obra sensacional, tá? Eu li o ano passado e foi uma das minhas melhores leituras de história em quadrinhos do ano passado. Isso aqui, gente, é incrível. É muito, muito legal. Bone já tinha saído aqui no Brasil, acho que ela pela Via Letera há algum tempo, e a Todavia lançou as edições. Inicialmente lançou de forma separada e depois saiu aqui nessa caixinha. Eu não sei se essa caixa ainda está à venda, mas se tiver, gente, se vocês encontrarem, olha, não perca tempo e compra logo, porque isso aqui é incrível, é muito, muito legal. Pra vocês, olha, eu vou mostrar para vocês terem ideia de como isso aqui é bacana. Olha, esse aqui é o primeiro volume. A capa é cartonada, é um material de excelente qualidade. A folha é de papel couché de alta gramatura. Olha só que bacana. E as ilustrações do Jeff Smith são incríveis. Ele é um artista assim muito bom. Ele tem um estilo muito particular de desenhar. Parece aquelas animações da Disney. Mas é muito, muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês o miolo, para vocês terem uma ideia. Olha só, uma edição super bem cuidada, né? O pessoal da Todavia está de parabéns mesmo, porque é um trabalho assim de excepcional qualidade. Olha só essa ilustração aqui, que bacana que é. Olha que legal. Não sei se vai dar para ver o reflexo. Olha, que legal que é essa ilustração. Olha, muito legal. Muito bacana mesmo, olha, incrível, olha, sensacional. Bone é uma das melhores histórias em quadrinhos que eu li assim na vida. E só que vocês não fazem noção do que é bacana, gente. Isso é muito, muito legal, olha. Vou mostrar aqui para vocês, aproximar mais aqui para vocês terem uma ideia dos desenhos. Olha, o Jeff Smith é um desenhista de mão cheia. É muito legal, tá? Então, como eu falei para vocês, eu comprei a caixinha, então vem a série completa, tá? É a série completa. Então, é o volume, olha, esse aqui é o volume 1, tá? Todos com capa cartonada. Realmente um trabalho sensacional. Esse aqui é o volume 2 e esse aqui é o volume 3 de Bone, olha. Olha só que bacana que é. É muito, muito legal Bone, olha. Olha, só para vocês terem uma ideia, olha a qualidade do traço do Smith, é uma coisa absurda, gente. É um trabalho de uma vida isso aqui é sensacional. Então vou falar um pouquinho só a respeito da história para vocês terem uma ideia sobre o que é o Bone. Bom, o Bone começa, né, uma obra de fantasia, começa como uma fantasia meio infantil, com personagens, assim, como eu disse, lembra um pouco as animações da Disney. E eles estão fugindo de um reino chamado Bonelândia, por um motivo que eu não vou contar, que são esses dois, um deles é esse aqui, ó, e o outro, ele também aparece, tá aqui na caixinha, que é esse aqui, ó, ele é muito engraçado,
Não esse, mas esse aqui, ó. Ele é muito engraçado. Eles fazem uma dupla tipo o gordo e o magro. Lembra um pouco eles, sabe? Muito legal mesmo. E aí eles estão fugindo desse lugar e vão parar em outro reino, né? Porque é um mundo mágico. A partir daí vai ter situações, diálogos muito saborosos, muito engraçados. Eles vão se envolver em uma trama que aos poucos vai se tornando muito sombria. Em alguns aspectos me lembrou muito O Senhor dos Anéis. Então é uma obra que vale muito a pena ver, desculpa, ler, porque ela vai mudando, os personagens também vão mudando, ela vai ganhando gradativamente aspectos bem sombrios, mas é muito legal o desenvolvimento dela, vale muito a pena ler. Também nesse ano de 2020, como não poderia deixar de ser, eu comprei alguns quadrinhos da editora Pipoca e Nanquim. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre Moonshadow. Eu vou deixar o card aqui em cima, porque eu falei muito sobre Moonshadow. Moonshadow é um dos meus quadrinhos favoritos da vida. E então, quem tiver interessado, dá uma olhada naquele vídeo. Também, só lembrando, eu fiz um vídeo também sobre um quadrinho que também entrou na minha lista dos meus melhores do ano passado, mas eu não vou falar muito sobre ele, porque eu já falei muito, que é Minha Coisa é Monstro, da Emil Ferris. Então, quem quiser saber um pouco mais, eu também vou deixar um link aqui em cima para vocês terem uma ideia, porque também é uma obra incrível e sensacional. Então eu gosto muito da Pipoca e Nanquim, é uma editora diferenciada, e eu sempre compro assim coisas que eu acho que são bem bacanas dessa editora. E o ano passado, a editora Pipoca e Nanquim lançou esta maravilha aqui, Destino Adiado. Gente, isso aqui para mim é uma obra-prima. Se vocês forem comprar um único quadrinho da Pipoca e Nanquim, o ano passado, compre isto aqui, ó, Destino Adiado. Isso é sensacional, tá? É sensacional, é lindo, é incrível. Para vocês terem uma ideia, ó, é um quadrinho que tem uma pegada mais artística, tá? É do Jean-Pierre Gibrat. O Gibrat, ele trabalhou em publicidade. É um artista gráfico sensacional, acho que atualmente é um dos melhores da Europa. E o trabalho dele é excepcional, gente. Excepcional. No aspecto visual, acho que ele é um dos melhores. Ele é top, né? Assim, usando a expressão para vocês entenderem. Ele é top. Isso aqui é incrível, gente. Olha, mais uma vez, a editora Pipoca Nanquim caprichou na edição. Olha só o cuidado da editora, né? Pessoal do Pipoca, vocês estão de parabéns, porque vocês capricham sempre. Vocês realmente lançam para nós o que é melhor assim nos quadrinhos no mundo inteiro. Então eu gosto muito dessa diversidade do Pipoca. Olha só o traço dele. O traço dele é pictórico, gente, sabe? Lembra muito aquelas pinturas, estilo impressionista, tá? Ele tem um estilo assim mais próximo do impressionismo, eu diria, com relação aos detalhes, com relação ao realismo, né, das imagens. Olha só que lindo isso aqui. Isso aqui é sensacional, gente. Olha, vou aproximar mais para vocês verem. Olha, incrível. E a história também, gente, é muito bonita, muito comovente. Eu aprendi muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela é muito cheia de detalhes sobre o que aconteceu durante esse período. A gente descobre que realmente foi um dos períodos mais complicados da nossa história, né? Houve uma divisão política muito intensa e que afetou drasticamente a vida das pessoas. Uma das coisas que eu mais gostei no Gibrat é a maneira como ele retrata as mulheres. Essa aqui é a protagonista da história, a Cecile. Olha só que linda que ela é. Ela tem uma beleza assim completamente diferente, uma mistura de inocência e sensualidade. Eu achei isso aqui impressionante, gente. Olha os cenários disso aqui, olha que lindo, olha, incrível mesmo. Isso aqui é obra-prima mesmo, não tem outra classificação. A história é muito envolvente, os personagens são muito bem caracterizados, há referências aqui à literatura. Isso aqui é impressionante, gente. Isso aqui é impressionante.
olha só. É uma história, tá? Dividida em duas partes, então o álbum ele vem completo. Então a gente, né, lê a história completa. Ele tem um erotismo também, uma sensualidade. Eu recomendo, tá? Alguns quadrinhos aqui eu vou deixar bem claro. Eles são recomendados para acima de 18 anos, porque tem cenas de sexo, de violência. Esse aqui tem cenas de sexo, mas é um erotismo sutil, tá? Uma coisa de bom gosto, muito bem feita. Olha, lindo mesmo, olha. Incrível. Além disso, gente, essa obra aqui tem um final surpreendente, sabe? Me pegou completamente de surpresa. Eu não esperava. É um final bastante comovente, muito bonito. Olha, sensacional mesmo. A editora Pipoca e Nanquim tá de parabéns, porque esse para mim foi sem dúvida um dos melhores lançamentos do ano passado. Então, se tiver em promoção, ou mesmo quando não tiver, é uma leitura altamente recomendada. Destino Adiado, do Jean-Pierre Gibrat. Eu espero que o Pipoca lance outras coisas do Gibrat. O Gibrat tem coisas muito interessantes, inclusive tem uma história de espionagem que se chama O Voo do Corvo, que é uma espécie de continuação dessa aqui. A Cecil também aparece nessa história. Então é muito, muito legal. Eu não podia deixar de falar neste mangá aqui, O Preço da Desonra, do Hiroshi Hirata. Inclusive, este mangá aqui ele ficou muito tempo entre os mais vendidos da Amazon. E a gente entende por quê. Porque é uma obra incrível, gente. Incrível. Hiroshi Hirata é um gênio do mangá. Ele é, sem dúvida, um dos mangakás mais importantes do Japão. Isso aqui é sensacional, tá? Lembrando que o Pipoca, ele está lançando agora os mangás no formato original. Então a leitura, né, se faz, você começa na parte de trás, tá? E aí você vai lendo. Gente, o Hiroshi Hirata é um mestre no desenho. E assim, me lembrou muito aqueles filmes de samurais do Akira Kurosawa. O cara tem um domínio assim de luz e sombra, que é uma coisa assim impressionante, gente. Impressionante. E as cenas de batalha lembra aquele filme Os Sete Samurais do Kurosawa, gente. Uma cena saída de um filme do Akira Kurosawa. E eu, assim, lendo esse mangá, eu aprendi muito sobre a cultura japonesa. Olha, olha o cara atacando aqui, olha. Olha que impressionante essa cena, olha. Que ele capta o movimento, né, dele indo em direção ao ataque aqui, olha, olha. Tem uma cena aqui, olha. Olha essa sequência, que incrível que ela é. É violenta? É. Mas tem todo um estilo aqui muito peculiar, muito interessante. Lembra até mesmo os filmes do Quentin Tarantino, né, na sua violência estilizada. Então, olha, é muito legal. Olha, impressionante, olha. Outra sequência aqui bem marcante, olha. Muito, muito legal. Então, O Preço da Traição é sobre o que é essa história, né? É sobre um Ronin. Ronin é um samurai, é um samurai degradado, né? Um samurai desonrado que ele trabalha como mercenário. E é muito interessante essa história. Por quê? Porque é baseado num evento real que eu não sabia. Que teve aqueles conflitos territoriais no Japão, na época medieval. E os Ronins eles eram contratados para matar os inimigos, né, dos clãs. E às vezes eles recebiam ofertas que tinham que matar uma pessoa que estava jurada de morte e que tinha jurado de morte outra pessoa. E aí eles tinham que escolher quais que eles tinham que matar, enfim. É uma história assim bastante complexa, tá? É melhor você ler com bastante calma, mas é muito, muito legal. Vale muito a pena ler. Também nessa pegada de mangá, eu não poderia deixar de falar num dos grandes mangakás, que é um cara que eu também gosto bastante, que é o Jiro Taniguchi, que também saiu essa graphic novel pela Pipoca e Nanquim, o Guardiões do Louvre. Por que eu escolhi os Guardiões do Louvre? O Taniguchi tem alguns outros trabalhos aqui publicados em outras editoras, mas eu acho que o Guardiões do Louvre ele dá uma ideia de como o Taniguchi é um artista de mão cheia, sabe? Não pode ser pouca coisa para descrever o interior do Louvre.
E aqui eu achei a representação mais emblemática, mais significativa do Louvre que eu já vi em História em Quadrinhos. Impressionante nos detalhes, as expressões humanas também. Vou mostrar o interior. Olha só, olha, aqui é quando ele está no interior do Louvre, mas eu quero mostrar uma imagem aqui que eu achei assim incrível, tá? Então, é um quadrinho. Olha essa imagem aqui, olha. Que coisa impressionante, gente, olha. Se você entrar no Google e olhar as imagens mesmo do Louvre, você vai perceber o grau de realismo que o Taniguchi retratou o Louvre nessa HQ. Olha, é impressionante, gente. E realmente esse quadrinho ele é indicado para quem quer saber mais sobre arte clássica. Nesse aspecto, ele é uma verdadeira aula, tá? Uma aula. Tem referências aqui a vários tipos de pintores. Um pintor japonês que eu não conhecia, que influenciou nada mais nada menos do que o Vincent van Gogh, sabe? Então, o Taniguchi, além disso, ele faz um trabalho excepcional de pesquisa, gente, de pesquisa, tá? Olha só que lindo isso aqui, ó. Olha o quadro, olha. Olha o quadro. Que coisa impressionante, gente. Que coisa fantástica. Olha. E a história também. Olha só. Aqui aparece o Van Gogh. Então, quando o Van Gogh aparece, o Taniguchi ele vai também fazer quadros que vão remeter às pinturas do Van Gogh. Olha. Aqui é o Van Gogh. Olha só. Que legal, gente. Então, é uma obra que eu recomendo fortemente. Para quem quer conhecer sobre o Louvre, quem quer conhecer sobre os artistas, olha, impressionante isso aqui, gente. É muito, muito legal. Para quem não sabe, esses quadrinhos foram é uma série, tá? São vários volumes. O Pipoca e Nanquim ficou de publicar um outro volume. E essa série foi feita para promover o Louvre. Mas isso aqui não é só uma peça publicitária, não, gente. Isso aqui tem uma história muito legal, com toques de realismo fantástico e sensacional, tá, gente? Isso aqui é uma mostra do imenso talento do Jiro Taniguchi, tá? O cara é um monstro dos quadrinhos, ele é um mangaka, assim, de mão cheia, vale muito, muito a pena ler. Parece que tá para se esgotar, então se você puder, não é tão caro assim, se você puder, compre. Principalmente se você é professor de educação artística, quer passar uma noção para os seus alunos a respeito dos grandes pintores, dos movimentos artísticos, sobre o Louvre. Olha aqui, gente, um excelente material para vocês utilizarem em sala de aula, tá? Uma verdadeira aula sobre pintura, sobre o Museu do Louvre, vale muito a pena, muito, muito legal mesmo. Bom, também eu gosto muito, né, como vocês já perceberam, de mangá. E eu li bastante mangá o ano passado, li outros mangás, e eu não poderia deixar de colocar na minha lista aquele que eu acho que é um dos principais mangás do momento. É um relançamento, mas é sensacional. Para mim é uma verdadeira obra-prima. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Monster. Monster, gente, Monster, vocês não têm noção do que é Monster. Monster é um thriller de suspense, de mistério que te agarra e você não consegue parar de ler. É uma história cheia de reviravoltas. É impressionante. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre Monster. Aqui, gente, é um thriller assim, sabe? Não fica nada de ver aqueles filmes de suspense no estilo Seven, Os Sete Crimes Capitais, até mesmo Silêncios Inocentes, para vocês terem ideia do alto nível de Monster. Monster é top. É uma trama muito bem realizada, muito bem feita. Olha só os desenhos dele. Olha, só para vocês terem uma ideia. Ele é um artista muito detalhista. Ele valoriza muito as expressões faciais. Olha, impressionante, gente. Muito legal. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar mais ou menos uma sequência aqui de Monster. Olha só. Então é uma edição especial, tá? Com papel couché,
de alta gramatura, um trabalho de publicação muito bom da Panini, tá? Muito bom mesmo. Eu só não gosto do esquema de publicação de Monster, ele tem um esquema meio complicado, às vezes os exemplares eles se esgotam muito rapidamente, você tem uma certa dificuldade para comprar. Eu sei que o preço é caro também, não é uma coisa muito barata, mas é uma história excepcional, gente. Excepcional. Olha, tem algumas páginas coloridas, como vocês podem ver. Isso aqui, gente, olha, para mim é um dos melhores mangás já publicados até mesmo no Japão, tá? Isso aqui é top mesmo, é sensacional, é incrível, tem uma narrativa muito envolvente, daquele tipo, como eu falei, você começa a ler, você não consegue parar, gente, não consegue parar. É sensacional mesmo, vale muito a pena a leitura Monster. Se vocês quiserem depois eu posso fazer um outro vídeo falando mais detalhes sobre a obra, tá? Uma obra-prima do mangá, vale muito a pena ler. Bom, eu já falei do Pipoca, já falei do mangá, então vamos lá, gente. Então vamos lá, assim, para um outro gênio dos quadrinhos. Eu não poderia deixar de falar sobre uma obra dele que eu achei muito legal, que eu li o ano passado, e ele realmente é um mestre, né? Não tem como não falar dele se a gente for fazer uma seleção dos melhores quadrinhos. Eu estou falando do grande Alan Moore, tá? E eu tive o prazer de ler essa seleção de histórias do Alan Moore, que se chama justamente Histórias Brilhantes. E são brilhantes mesmo, gente. São brilhantes mesmo. Aqui a gente tem uma demonstração da maestria do Alan Moore como roteirista. Essa edição aqui é muito, muito legal. Por quê? Porque além das histórias, tá? São todas histórias bem curtinhas, de no máximo 10 páginas. Isso mostra realmente a qualidade do Alan Moore, né? O poder de síntese dele. Ele é capaz de fazer uma história curta, objetiva, às vezes até bastante complexa, mas que tá tudo ali. Você não tem o que tirar e pôr, porque ela tá perfeita praticamente, tá? Então nós temos aqui, olha, todas as histórias têm um comentário do Mark Sobel, tá? O Mark Sobel é um especialista em história em quadrinhos, então ele comenta, né, falando as suas impressões, o que ele achou de cada história, as referências presentes em cada uma delas. Isso aqui é uma verdadeira aula para quem quer fazer artigos sobre história em quadrinhos, porque o Sobel, os artigos, né, são pequenas resenhas do Sobel, são uma verdadeira aula nesse aspecto. Então é muito, muito legal. Tem histórias aqui, que nem essa história aqui, que é Piquirotopia, que é uma pequena obra-prima do Alan Moore, que é considerada nada mais nada menos uma das principais histórias em quadrinhos de todos os tempos, gente. De todos os tempos. Vocês podem ver, cada história tem um estilo diferente, tem uma pegada diferente. Então o Alan Moore, ele explora tudo quanto é tipo de assunto que vocês possam imaginar, tá? E ele fala de tudo quanto é tipo de assunto, para vocês terem uma ideia. Tem uma história aqui muito bizarra e muito legal, que ela é narrada toda do ponto de vista de uma jarra de suco. Uma jarra de suco. Vocês já viram uma coisa como essa? Uma história inteira narrada do ponto de vista de uma jarra de que suco? Só o Alan Moore mesmo para ter uma ideia tão bizarra como essa. Enfim, olha, essa é uma das que eu mais gostei. Isso é uma informação, é justamente sobre as consequências, né, do ataque de 11 de setembro. É muito, muito legal isso aqui, gente. Muito legal. Então é praticamente uma amostra de toda a produção literária do Alan Moore. Você vai encontrar nessa história aqui, nessa coletânea, na verdade, de histórias do Alan Moore. Vale muito a pena a leitura, vale muito a pena ler. Também dessa mesma editora, da Mitos, eu aproveitei uma promoção, porque teve a Black Friday da Mitos, e tinha outra HQ que foi lançada por essa editora, que eu queria há algum tempo,
e eu resolvi adquiri-la e eu não me arrependi em nada, porque ela também é sensacional, ela é incrível e ela faz uma espécie, digamos assim, de ligação com o cinema. Eu estou falando dessa outra maravilha aqui, ó, que eu acho que é a melhor história do Dylan Dog que eu já li, tá? Que é Prelúdio para Matar. Tá? E essa história aqui, gente, ela tem um diferencial que eu acho muito bacana. Por quê? Porque ela é roteirizada pelo Dario Argento. Para quem não sabe, o Dario Argento é um diretor especialista no gênero do horror. É mais o horror do que o terror. Digamos que nos filmes dele tem os dois elementos, mas ele é mais voltado para o horror. O horror com uma pegada mais artística, uma pegada diferente, principalmente com relação à utilização de cores. Tá? Alguns filmes do Dario Argento, eles são uma espécie de pesadelos surrealistas, tais como o Suspiria, que é considerada a obra-prima dele. Então, essa história do Dylan Dog tem uma brincadeira. Por quê? Porque tem um filme clássico do Dario Argento que é chamado de Prelúdio para Morrer. Ele foi traduzido aqui no Brasil como Prelúdio para Morrer. Mas o título dele em italiano é Profundo Rosso. Profundo Rosso é Profundo Vermelho. Aí você tem que assistir o filme para saber por que ele tem esse título estranho. Na Itália, essa história do Dylan Dog saiu com o nome de Profundo Nero. Profundo Nero é Profundo Negro. Tá? E tem uma explicação para isso. Aqui no Brasil eles resolveram fazer uma brincadeira, justamente porque tem muita gente que gosta do cinema do Dario Argento, sendo ele o roteirista dessa história, para chamar a atenção, eles deram o título de Prelúdio para Morrer. Então, aqui, gente, a gente tem também uma coisa muito legal, um diálogo entre o cinema e a literatura. Por quê? Porque quando você lê essa história, você vai perceber que tem muitos, mas muitos elementos que remetem aos filmes do Dario Argento. Tá? Mais uma vez fica a recomendação. Essa HQ é só para maiores de 18 anos. Essa HQ é só para maiores de 18 anos, porque tem cenas muito fortes de sexo e de violência. Tá certo? Então fica a recomendação. É muito, muito legal. Principalmente a arte, gente. Esse é outro cara. Eu não conhecia nada dele. Ele é um artista de mão cheia. Ele chama Conrado Roy. Tá? O roteiro foi feito pelo Dario Argento em parceria com Stefano Piani. O Piani é o criador das histórias do Dylan Dog. Tá? Então, olha só a arte desse cara, gente. A arte desse cara é impressionante. Olha o detalhismo dele. Olha o domínio de luz e sombra que ele tem. Gente, ele tem um domínio de luz e sombra que é uma coisa absurda. Olha só. Muito, muito legal mesmo. Olha, sensacional mesmo. Uma coisa assim de encher os olhos. E é legal também porque essa história, ela tem várias... Além de remeter aos filmes do Dario Argento, tem referências, tá, aos filmes do Dario Argento, principalmente ao Prelúdio para Morrer. E a história também é muito, muito interessante. Tem toques sobrenaturais nessa história. E o Conrado Roy, ele tem um jeito de retratar as mulheres, né? E ele retrata no estilo de Femme Fatale, que é uma coisa também que me chama muito a atenção. São mulheres lindas, assim, são mulheres assim que eu diria que são irresistíveis, né? Não tem como o cara não ficar interessado pelas mulheres que aparecem aqui, porque elas são lindas. E tem algumas aqui, sem dar spoiler, que são bastante perigosas, sabe? Então, essa história de mistério, de suspense, como eu falei, tem alguns elementos sobrenaturais. É um prato cheio para quem gosta, principalmente de filme de terror, com uma pegada mais artística. É muito, muito legal mesmo. Leitura altamente recomendada. Né? Quem é fã do cinema, né, surreal e diferente do Dario Argento vai se esbaldar com isso aqui. Isso aqui é um prato cheio, tá? Muito, muito legal. Também entre os grandes artistas, né,
entre os grandes artistas gráficos, eu gosto muito desse quadrinho com pegada mais artística, eu não poderia deixar de mencionar o grande gênio que é o Alberto Breccia. Não sei se é Breccia ou Breccia, acho que é Breccia. Tá? Eu já li algumas histórias em quadrinhos do Breccia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo somente sobre o Breccia, porque o Breccia é um gênio também. O cara é um dos maiores quadrinistas do mundo. Tá? Eu acho que se for fazer uma lista, eu acho que ele está entre os primeiros do mundo inteiro. Ele é genial, genial. Então, tem essa editora aqui que é sensacional também, Figura. A Figura tem publicado obras excepcionais e diferenciadas com essa pegada mais artística. E eu escolhi entre as obras do Breccia Informes sobre Cegos. Gente, isso aqui também é incrível, tá? Tem um estilo muito peculiar. Vocês podem ver, é um estilo que eu posso dizer que é uma mistura de surrealismo, de expressionismo, principalmente expressionismo alemão, tá? Então, e é uma história muito, muito interessante. Olha essa imagem aqui. Olha, lembra aquelas pinturas do Pablo Picasso? Então é uma coisa bem diferentona, tá? Para quem quer um quadrinho assim bem diferentão, uma coisa bem surreal que foge totalmente do convencional, Breccia é com certeza o artista indicado. E essa história é muito legal também. Tem uns elementos de horror cósmico que me lembrou um pouco aqueles contos do HP Lovecraft, né? Desculpa, Lovecraft. Então tem esses elementos de horror cósmico. É uma história assim de mistério, de suspense, com elementos aqui de terror, até mesmo de horror nesse aspecto. Então é muito, muito legal mesmo, vale muito a pena ler, tá? Bom, eu estou indo para o final, então eu vou deixar para o final duas obras assim também muito, muito interessantes, muito legais. Então vou começar por essa aqui, olha, que foi uma obra que eu li no final do ano, que é Os Cavaleiros de Heliópolis. Desculpa, Os Cavaleiros de Heliópolis, com roteiro de ninguém menos do que o Alejandro Jodorowsky. Esse aqui é outro gênio dos quadrinhos, um cara que fez coisas assim impressionantes, inclusive o Incal, né, o Incal, que é considerado uma das grandes obras do Jodorowsky, que está em pré-venda na Amazon, que é uma obra muito, muito interessante, realmente bastante inovadora na ficção científica. E, gente, para mim está entre as melhores coisas que o Jodorowsky fez nos últimos tempos. Isso aqui é sensacional, tá? Para mim foi um dos grandes lançamentos, se não foi o melhor lançamento da Mythos Editora o ano passado. E a Mythos tem esse selo aqui, Gold Edition, que só publica coisas assim excepcionais, coisas diferenciadas, material assim de primeira, muito, muito interessante e muito bom. É o melhor mesmo do quadrinho europeu na atualidade. Olha só, então esse quadrinho aqui, além de ter o roteiro do Jodorowsky, tem a arte de um cara que é o Jeremy, que é francês. Gente, o cara também manda muito bem. O cara desenha, mas desenha assim, olha só, olha os cenários que ele faz. E essa história aqui, ela é muito, muito legal. Porque ela é difícil de definir, tá? Eu posso dizer que ela é uma espécie de fantasia gótica, vamos dizer assim, tá? E que tem também um fundo histórico que é referente à Revolução Francesa e vai dialogar muito bem com a narrativa. E a narrativa é muito envolvente, é uma história muito, muito legal, muito diferente de muitas outras histórias que eu já vi. E em alguns aspectos é uma lição de história, você vai saber muita coisa sobre o que aconteceu com a Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo tem um toque aqui de fantasia que eu nunca vi, é difícil de explicar a trama dessa história, tá? Ela mistura diversos gêneros, ela vai misturar aqui, só para vocês terem uma ideia, um pouco do romance gótico, um pouco de fantasia
misturado com romance histórico. É uma salada, mas é uma salada no bom sentido, tá? E funciona super bem, super bem. Para vocês terem uma ideia de como ela é diferente, tá? Um dos personagens ele faz parte de uma ordem secreta. Então o Jodorowsky cria toda uma mitologia para essa ordem secreta que vai remeter aos Cavaleiros Templários. Eles têm segredos que não podem ser revelados. E um dos protagonistas dessa história, gente, nada mais, nada menos que um dos personagens principais é o Napoleão Bonaparte, gente. Olha o Napoleão Bonaparte aqui aparecendo nessa história aqui, gente. Olha, impressionante. É muito, muito legal. Olha, Napoleão Bonaparte aqui, olha. Sensacional, gente. Esse aqui é o primeiro volume. Eu tô louco para ler a conclusão. A Mitos vai publicar, tá prometida para 2020, tá? Mitos, eu espero que vocês cumpram a promessa, lancem isso, tá? Até o final desse semestre, porque aí vai concluir a história. Eu tô louco para saber como vai concluir essa história, que é muito, muito legal. Vale muito a pena a leitura. Bom, eu acho que eu já estendi demais esse vídeo, né? Eu escolhi 10 quadrinhos, mas enfim. Fechando essa lista com chave de ouro, eu não poderia deixar de falar de um dos grandes artistas gráficos, né, de todos os tempos, que é o Milo Manara. Manara não dá nem para comentar o que o Manara é para os quadrinhos. Tá? É a mesma coisa para o Alfred Hitchcock. Eu comparo o Manara a mesma coisa com relação ao Alfred Hitchcock, Charles Chaplin, os grandes diretores da história do cinema. Pra vocês terem ideia da dimensão do Manara para os quadrinhos. E o Manara, ele fez uma biografia em quadrinhos de nada mais nada menos do que um dos grandes gênios da pintura, que é o Caravaggio. Gente, o Caravaggio ele foi um artista tão inovador quanto o Leonardo da Vinci. E o Milo Manara fez uma excepcional, uma verdadeira obra-prima de uma biografia do nada mais nada menos do que o Caravaggio, tá? Em quadrinhos, que é essa maravilha aqui, olha. É sensacional, é um dos grandes títulos da editora Veneta. Tá? Nossa, é incrível isso aqui, olha. Olha o Caravaggio aqui na contracapa pintando, tá? Então é, né, o Michelangelo Merese de Caravaggio. E é muito, muito legal isso aqui, gente. É realmente uma aula de história isso. Além disso, olha os desenhos do Manara. O Manara, ele tem, além dele ser um gênio na descrição da figura humana, acho que poucos artistas conseguem retratar figuras humanas de forma tão realista quanto o Manara. O Manara também impressiona quando ele vai desenhar os cenários. Gente, os cenários do Manara, parece que você está dentro da história, porque são de um realismo impressionante. Impressionante, gente. Olha, tem umas cenas aqui. Essa é outra HQ que eu recomendo, tá? Só para quem tem acima de 18 anos, porque tem muitas cenas de sexo, de violência, então é só para esse tipo de público, tá, gente? Então vou deixar isso bem claro para depois não ter problema com o YouTube. Olha, e é muito legal porque também o Manara, quando ele vai mostrar o Caravaggio pintando, ele faz uma reprodução também bastante fiel das pinturas do Caravaggio. Tá? As pinturas do Caravaggio também estão reproduzidas. Olha só, olha, veja essa imagem aqui, ó. Olha, vou mostrar ela bem, bem próximo para vocês verem. Olha a reprodução perfeita que o Manara faz das pinturas do Caravaggio. É uma coisa assim de encher os olhos, gente. Impressionante mesmo. E a história do Caravaggio dá um filme, gente. É muito envolvente a história do Caravaggio. É cheia de altos e baixos. É uma história assim cinematográfica mesmo. Eu não sei porquê. Tem um filme, mas é um filme de arte sobre o Caravaggio.
Mas até agora ninguém fez um filme assim que retratasse de maneira fiel o Caravaggio. Olha só, vou aproximar aqui para vocês terem uma ideia. Uma das reproduções, né, de uma das pinturas mais famosas do Caravaggio. Olha, gente, é sensacional isso aqui, olha. Para você que gosta de pintura, de arquitetura, é uma obra altamente recomendada. E outra, é uma lição de história. O que eu aprendi a respeito desse período da vida do Caravaggio? Olha só isso aqui, olha. O Caravaggio pintando, né? Olha, o Caravaggio aqui. Deixa eu ver aqui, bem próximo. O Caravaggio aqui, ó. Aqui. O Caravaggio está pintando a modelo e o Manara reproduz exatamente a pintura do Caravaggio. Olha, muito, muito legal. Olha esse aqui, olha, só para vocês terem uma ideia. Maravilhoso isso aqui, gente. Incrível, sensacional, tá? Então, pessoal, acho que meu vídeo ficou um pouco longo. Eu vou depois tentar fazer uma edição dele. Então, essas foram as minhas recomendações, tá? Os 10 melhores quadrinhos que eu li no ano de 2020. Eu li outros quadrinhos que foram muito legais, muito interessantes. O ano passado, apesar da crise, nós tivemos assim coisas muito legais de quadrinhos. Eu espero que esse ano continue também. Pelo jeito vai continuar. Eu já li coisas bem legais. E eu não vou falar o que eu li, mas aguardem vídeos sobre quadrinhos, porque vai valer muito a pena. Mais uma vez eu agradeço o pessoal que tem acompanhado o meu canal. Continuem esperando novidades. Faço um apelo, gente, para vocês divulgarem Cultura Mania, popularizarem a Cultura Mania. Atualmente, Cultura Mania está com mais de 1.200 inscritos, tá? Em torno disso, para vocês terem uma ideia. Mas eu queria chegar, pelo menos esse ano, aos 3.000 inscritos, para poder trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Conteúdo aí não só relacionado com quadrinhos, com literatura. Eu posso falar também de séries, de filmes. Eu assisti uns filmes bem interessantes. Então, dá o seu joinha, não esqueça de curtir o Cultura Mania. Eu também estou no Instagram. Eu vou deixar embaixo o meu endereço no Instagram. Então continue curtindo Cultura Mania, me ajude a divulgá-lo, porque tem coisa muito bacana por aí. Então até mais com outros comentários. Tem outros trabalhos muito interessantes, ele mistura vários elementos. Isso